Fala pessoal, boa tarde a todos, horário de almoço aqui, mais uma live Suno Meio-Dia, estou aqui com meu amigo Gustavo Sung. Fala Sung. Fala Vini, beleza? Fala pessoal. Hoje a gente vai falar, estou aqui com o Rafa também, o Rafa está remoto aí, vocês já estão vendo ele na tela. Fala aí Rafa, boa tarde. Fala Vini, fala Sung, e aí galera, tudo certo? Boa tarde aí a todos. E ó, bora falar, né, que teve bastante assunto aí semana passada aí, né, FONC e Copom, acho que tem bastante coisa pra gente comentar. É isso aí. O pessoal está entrando aqui, já tem até um comentário aqui do Ed. Queria que quem estivesse entrando aqui já dá um ok se o som tá bom, se a imagem tá boa. E enquanto isso a gente vai comentando aqui sobre os principais acontecimentos da última semana. Acho que vai ser uma live mais temática aí de política monetária, certo? Já que a gente teve decisão aí do Fed, decisão do Copom, tudo no mesmo dia, né? Super quarta, famoso termo aí que bastante gente já conhece. E acho que a gente pode abrir então falando, a Daniela e o Márcio falaram que tá bom o áudio, o João falou que tá tudo ok. Que a gente pede desculpa aí, né, que as últimas semanas tem uma turbulência aqui com a internet, então a gente acabou de resolver aqui, puxar uns cabos ali e agora tá mais tranquilo. O Cláudio aqui que tá nos bastidores aqui, ele resolveu o nosso problema, agora eu acho que tá ok. O pessoal tá falando que tá tudo certo. Então acho que podemos começar, não sei se você quer começar falando do Focus, fala um pouquinho do como é que foi nesse relatório de hoje. Bom, pessoal, então, acho que a principal notícia que a gente tem nesta manhã, acho que são duas, né? Vou trazer, primeiramente, aqui no Brasil, o Boletim Focus, que é as expectativas do mercado, dos analistas em relação à economia, então daqui no médio e longo prazo, e eu vi, de certa forma, estável, tá? O que me trouxe um pouquinho de preocupação foi as expectativas de inflação 24 e 25, que voltaram a subir. Então, isso gera um pouquinho, pode ajudar a pressionar aí o cenário do Banco Central. De 2023 ele caiu na margem, mas assim, quando o Banco Central olha no horizonte relevante, aquela palavra mágica que ele fala, né, que é o período de 23 e 24, elas voltaram a subir, o que é nada bom. Então a gente tem que ficar um pouquinho de olho. E eu acho que a principal notícia internacional hoje pela manhã foi a sinalização de compra da SVB pelo First Citizen Bank, lá nos Estados Unidos, que é outro banco regional. Ele vai fazer uma operação de compra, vai ajudar, no fundo, a aliviar parcialmente um estresse que está tendo nas últimas semanas com o sistema financeiro global. A gente vê até as bolsas até melhorando hoje pela manhã. Só para trazer um dado aí, pessoal, hoje a Bolsa Brasileira está subindo 0,66, está 99 mil pontos, está abaixo de 100, e o câmbio está na faixa de 5,23, ali uma ligeira queda. Se a gente pegar algumas bolsas lá fora, elas voltaram a subir. Então, assim, um pouquinho está digerindo as últimas notícias que a gente tem do mercado. Vamos ver curva de juros, como é que tá? Que eu acho que, replicando aí também reflexo, né, das decisões de juros, acho que é bastante importante a gente falar. Então, abriu não, né? Já estamos aí na hora do almoço. Curva reduzindo na parte longa, principalmente, e na parte curta um pouco mais estável. Que foi o que a gente viu também semana passada. Então, se a gente pegar a partir de quinta-feira, né, que foi depois do comunicado do Copom e do FONC, a gente viu que a parte curta ela estressou um pouquinho mais, né, pelo tom do comunicado. A gente vai comentar também sobre o comunicado em específico. E a parte longa ela vem reduzindo um pouquinho nas últimas semanas, né? Ela já estava bastante alta, então se a gente pegar um ano atrás, a parte longa estava bem mais baixa do que está hoje, né? Bem mais fechada. E aí, com todos esses acontecimentos, principalmente no começo do ano, a gente teve também Americanas, vários eventos de crédito, aí várias empresas pedindo recuperação judicial, vários downgrades, né? Que quando uma agência de rating ela vai lá e rebaixa a nota da empresa, então a empresa é duplo A mais. A agência de rating vai lá, faz uma nova revisão de crédito e fala que agora a nota não é mais duplo A mais, agora é A mais. Então ela reduziu alguns graus. E a gente teve muito disso em fevereiro, muito disso em março também ao longo desse mês. E isso acaba impactando, né, a nossa curva de juros aqui. E a parte longa, principalmente, apesar de tudo isso, acabou reduzindo um pouquinho, mas ainda assim está bastante estressada. Os prêmios de risco estão bastante altos aí, principalmente na parte de juros. Mas hoje aí a gente pode ver que ela está caindo um pouquinho, né? Também não é muita coisa, né? Se a gente olhar e dar uns 20 pontos base, aí, uns 20 bips, né? Que é 0,20%, não é tanto assim, mas ainda assim está caindo. Acho que pode ser reflexo dessas notícias também que o Sung comentou.
Tem uma notícia importante, não sei se o Rafa quer comentar também, um pouquinho que o Lula não vai mais à China. Só para o pessoal saber, assim, aqui eu e o Rafa, a gente se divide na parte de cenários, então eu cuido inflação, câmbio, juros aqui no Brasil, lá fora Estados Unidos e Europa, e o Rafa, que é o nosso especialista de China. Então, se quiser contar um pouquinho, você escreveu disso, vai sair o relatório hoje, né, Rafa? Sai um relatório aí bastante legal, se quiser contar um pouco também porque o Lula cancelou, e aí acho que o pessoal pode ficar bastante aí a perto da informação. Boa, eu ia comentar justamente isso, né? Falar um pouquinho de China, que a gente escreveu um texto aí bem legal essa semana, né? Falando aí o que a gente espera de crescimento para a China esse ano, né? Teve várias questões em volta ali, o governo chinês estipulou uma meta de crescimento para esse ano de 5%, e a gente acredita que o que vai puxar o crescimento da China esse ano é o consumo, né? O consumo das famílias, a demanda doméstica, né? Vai ser o principal impulsionador aí, setor de serviços, comércio. A gente olha aí os dados, né? De atividade econômica na China, a gente já nota que a China já está voltando a crescer de forma mais robusta, né? Então a gente já destaca justamente isso no texto, né? Que a gente espera aí que o consumo e a demanda seja o grande impulsionador do crescimento da economia chinesa, né? E a gente no passado olhava que as exportações normalmente puxavam mais, né? O setor de infraestrutura, setor de construção civil, mas esse ano parece que a tendência agora é que o consumo, né, das famílias seja o principal impulsionador. E essa questão do Lula aí, principalmente que o Lula ele teve pneumonia, né, semana passada, né, teve esses problemas de saúde, e aí o governo, né, os médicos, né, o governo achou melhor ele adiar essa visita. Era muito aguardada essa visita, porque espera-se muito que feche várias negociações, né, que podem trazer benefícios e investimentos para o Brasil. Então, existe uma certa expectativa em relação a essa viagem, né, tanto no agro quanto de indústria, né, existe bastante expectativa até do Brasil entrar, né, naquele projeto gigantesco da China, do One Road, One Belt, né, que seria ali a nova Rota da Seda, né? O Brasil ele não faz parte ainda, né? Existe essa intenção de colocar o Brasil, poderia receber, né, dinheiro para investimentos aqui na parte de transporte, infraestrutura. Enfim, é uma viagem bastante aguardada, ela tem um peso bastante relevante, dado que a China aí, principal parceiro comercial do Brasil, né? A China tem muito interesse, né, em investir no Brasil, e só que ela foi adiada, né? A gente não sabe exatamente ainda quando vai ser, mas provavelmente em breve já essa viagem vai acontecer. Só que isso abriu espaço para quê? Para a gente discutir mais agora sobre a nova arcabouço fiscal, né? A nova regra fiscal muito provavelmente deve entrar mais em pauta agora, a gente deve debater mais isso, que no final das contas é o grande tema aguardado, né? Quando a gente olha, por exemplo, Boletim Focus, juros e câmbio ali estão praticamente estagnados há semanas, porque os agentes de mercado aguardando aí para ver como é que vai ser essa nova regra fiscal, para poder recalibrar as expectativas, né? Até a curva de juros também, né? Basicamente, o Brasil hoje vive sem uma regra fiscal, então a gente espera que essa regra fiscal seja anunciada para justamente entender para onde que vai a economia brasileira, né? Acho que eles têm sido aí a grande incógnita das últimas semanas, né? Isso aí. E o Haddad também ia, né? Acho que o Lula não ia sozinho, acho que isso saiu. Eu vi essas notícias hoje também que abriam espaço para essa discussão, porque a entrada dessa regra, né? A discussão dela estava condicionada a essa viagem da China, né? O Lula tinha falado, não sei se foi o Lula ou o Haddad que tinha falado que não ia só jogar a proposta aqui fiscal e ia viajar, então ele ia esperar voltar da viagem para poder apresentar essa nova regra. Então agora que ninguém foi, a expectativa é que apresente a regra antes de viajar, né? E a gente escreveu isso, que é o grande problema, né? A falta de norte. Até o título que saiu essa semana do nosso relatório de sessão política, porque assim, o Haddad comentou que ia ser apresentado a âncora antes do Copom. Aí o Lula falou que não é bem assim, a Gleisi também falou que não era necessário, tinha que se discutir mais. Vou depois da China. E a gente continua. Aí não foi para a China. Aí não foi para a China, então a gente continua nesse imbróglio. E outro ponto, pessoal, que eu queria comentar com vocês da parte política, que eu acho que uma das consequências dessa viagem, já que o Lula não vai, é conseguir intermediar um problema que está tendo lá no Congresso, tá? Com as medidas provisórias. Tem um ponto importantíssimo, que antigamente, pré-pandemia, era o seguinte: as medidas provisórias, elas continuam até hoje assim, o Executivo apresenta um texto, a medida assinou, tem 120 dias para ser votada no Congresso. Antigamente, era uma comissão mista entre senadores e deputados, se revezavam ali, começa no Congresso, depois no Senado, e assim tinha-se vamos dizer, ambas as casas, nas comissões já tinham as pautas fechadas, negociações já tinham sido feitas e isso ia ser votado.
Com a pandemia, a votação em casa, eles precisavam agilizar esse processo. Então, determinou-se que, desde a pandemia, que primeiro ia para a Câmara dos Deputados e depois ia para o Senado. Só que aí o Lira ficava com poder grande na mão, porque se primeiro vai para a Câmara, ele pode definir a prioridade das medidas provisórias, os acordos, o tempo de votação, e se são 120 dias, olha o que pode acontecer, vai ser 100 dias, 110 dias de votação na Câmara dos Deputados e 10 no Senado. Então, os senadores recebiam o projeto e tinham pouquíssimo tempo para discutir e a votação ali ficava desenfreada. Então, aí o Pacheco quer voltar como uma comissão mista que era pré-pandemia e o Lira falou que não quer. Eu vi até no Twitter alguém falando que de jornais, né, falando que o Lira podia até abandonar o governo se não apoiasse. Então, assim, agora o Lula vai ter que intermediar esse embate e a gente pode ver coisas pela frente. E o problema é que, nesse embate, a agenda do governo tem 11 medidas provisórias, se não me engano, que o Lula assinou no primeiro dia de mandato, que podem caducar ou demorar mais para o processo ir para frente. Então, a gente também tem que ficar de olho nessa questão, porque é importante, né? Sim. E tem novidade no Banco Central também, né? Acho que não é novidade, mas em 28 de fevereiro agora acabou o mandato do Bruno Serra, né? Que era o diretor de política monetária lá no Banco Central, e ele foi anunciado, acho que não é de hoje, mas foi no fim da semana passada, foi anunciado no Diário Oficial que realmente já saiu, acabou o mandato, e por enquanto não tem nenhum indicado, né? Não sei se já tem alguma novidade aí, mas até onde eu vi não tinha nenhum indicado para substituir, e ficou com outro diretor, tem um diretor que acumulou 2 diretorias aí por enquanto, temporariamente, e acredito que até, não sei se tem um prazo específico para isso, para definir um novo tinha um prazo, diretor. mas tinha até essa indicação, alguma coisa Góes, André Góes, que ele trabalhou no Bank of America, fez administração, acho que na USP, alguma pós em Harvard, mas também não é certo. Até o Padilha veio e falou, não estamos definição nenhuma ainda. Os nomes já foram indicados, tá? Então o Lula tem que definir isso também. Isso é importante porque no fim é um voto que pode ser diferente do consenso ali. Normalmente as reuniões têm sido tudo com unanimidade, todo mundo votando igual ali, mas às vezes é importante, a gente costuma olhar isso também, né? Quando a gente vai olhar o comunicado do Copom, a gente vê se foi uma decisão unânime ou se foi, né, mais dividida. Isso é importante para a gente saber qual é a opinião ali dos diretores. No Fed que tem mais essa divisão, né? Aqui é tudo unânime, todo mundo concorda com tudo. Se eu não me engano, faz um ano passado teve um que não foi unânime, né? Que o pessoal queria mais forte, mas assim. Mas foi um diretor, acho também. Um ou dois, mas todo mundo sempre foi mais unânime. E lá no Fed é um pouco mais dividido as opiniões, né? Acho que tem gente que quer manter a taxa de juros, tem gente que quer já começar a reduzir, tem gente que quer aumentar e torna uma discussão. Acho que tem mais membros também, né? Sim. Vamos ser justo aqui. Mas, dito isso, acho que a gente pode ir para a decisão do Fed já, então. Ou quer começar aqui no Brasil, depois vai? Começa lá para fora. Vamos começar lá fora. Então, não sei se... Rafa, quer puxar a decisão do Fed e comentar um pouco de como foi? Eu acho que o principal ponto aí, né, já era mais ou menos aguardado, né? A gente aguardava que fosse um aumento aí de 0,25 ponto percentual, né, nessa reunião. Uma parte do mercado já tinha dúvida se por conta de toda essa turbulência aí no sistema financeiro dos Estados Unidos, poderia já o Fed, né, manter, já não aumentar, né, a taxa de juros, manter no patamar que estava. Mas como a gente, né, vem trazendo em várias lives, né, o Fed ainda está muito preocupado com a questão da inflação, né? Porque não está caindo da forma que ele imaginava e o mercado de trabalho ainda está muito aquecido. E o mercado de trabalho muito aquecido dificulta a queda, né, da taxa de inflação. Então, esse tem sido um ponto bastante relevante e que corroborou muito o que a gente achava que continuaria esse aumento da taxa de juros. E outra coisa, né, o mercado de trabalho dos Estados Unidos, como está muito, além de estar muito aquecido, a gente não vê os dados mostrando, por exemplo, o setor de serviços, né, dificultando muito a vida do Fed. Então, a gente tem um contexto bem complexo e desafiador, que aí acho que o Sung até trouxe bem esse ponto, né? Hoje o Fed ele olha para 3 pontos. Primeiro que ele tem que controlar a inflação, manter estável o mercado financeiro, né, o sistema financeiro ali de crédito principalmente, e trazer meio que a economia para um pouso suave, né, não deixar a economia cair bastante, entrar numa recessão mais forte. Então o Fed está meio que se equilibrando aí para ver como é que ele lida com esses 3 pontos, né? A inflação tem sido um ponto aí mais importante no momento, né? Porque
querendo ou não, o Fed, ele lá atrás, ele dizia que a inflação era transitória, e ela não foi, né? Então ela se tornou muito mais permanente, e ele está meio que em busca dessa, né, para não perder essa credibilidade, né? Justamente porque ele errou um pouco a mão ali, segundo alguns analistas acham que ele errou um pouco a mão, mas o ponto é que o Fed ele tem dado uma atenção mais especial aí para a inflação. Então, dito isso, né, ele deixou um pouco aberto no comunicado que ele pode realizar mais uma alta, né, na próxima reunião, mas com tudo que aconteceu no sistema financeiro dos Estados Unidos, a gente pode ter tido uma reversão aí, né? Se esperava antes que poderia aumentar, ter mais aumentos até, ou o Fed manter por mais tempo essa taxa de juros mais elevada. Só que depois do que tem acontecido aí no sistema financeiro americano, alguns bancos menores aí sendo mais afetados, né? Isso aí pode, inclusive, afetar na atividade econômica. Então, a gente acredita aí que isso pode mudar um pouco a rota, né? Não totalmente, mas pode mudar um pouco a rota da política monetária do Fed, né? Então, a gente esperava que não haveria, por exemplo, mais quedas da taxa de juros, né? Cortes da taxa de juros esse ano. Com essa mudança aí no sistema financeiro, né? Todo esse imbróglio que tem envolvido os bancos médios e pequenos, pode ser que tenha alguma mudança de rota. Mas, de novo, continua aí com taxas de juros altas, deve provavelmente ter mais algum aumento, e aí a gente ainda, as condições, né, o aperto monetário, as condições financeiras devem ficar um pouco complicadas para as empresas e para a Bolsa, que tem andado um pouco mais de lado por conta disso, né? Perfeito. As declarações do Powell foram bastante fortes, assim, dizendo que o sistema financeiro dos Estados Unidos é resiliente e está com um colchão bom aí para suportar qualquer crise, mas eu ressalto aí que talvez esse SVB e outros bancos não sejam os primeiros. A gente viu esse fim de semana o Deutsche Bank sofrendo aí, o UBS comprou o Credit, então comprou por uma barganha. Então assim, tem bastante coisa pela frente, tá, pessoal? Por isso que tá bastante nebuloso esses primeiros meses do ano, né? Exato. E acho que foi importante ele ter falado sobre o mercado de crédito, e acho que vocês comentaram na semana passada sobre serem duas lutas separadas, né? Que apesar de se relacionarem, a quebra dos bancos, essa questão toda com o SVB, até mesmo com o Credit Suisse, é uma coisa, e a questão da inflação, né, de perseguir botar a inflação na meta seria outra coisa, né? E acho que foi muito do que ele falou mesmo. Até porque, enquanto ele está aumentando o juro de um lado, ele acabou salvando o SVB, né? 97% dos depósitos na ocasião que quebrou não eram elegíveis. Então, assim, você tem lá um banco com 200 bi de dólares em ativos totais, né? Acho que eram 170 e pouco em depósitos, 170 bilhões de dólares. 97% disso não era elegível ao FDIC, que é como se fosse o FGC aqui do Brasil, a cobrir, né? E o Fed tornou o depósito elegível porque ele abriu uma exceção pequena de 170 bi aí para salvar a economia. Então, enquanto de um lado ele aumenta o juro, do outro ele acabou salvando aí esse banco para justamente para não espalhar essa questão toda, né? Porque muitos dos depositantes do SVB eram empresários, gente que tinha muita empresa de tecnologia, startup. Então, caso ele não cobrisse esses depósitos, as pessoas também iam respingar para outras, né, para os seus outros financiamentos, para os seus empréstimos, enfim, e acabar seguindo aí outras áreas da economia. Por isso que ele acabou salvando. Mas assim, acho que foi bom o comunicado também, foi firme, né, como você disse. E tem as expectativas aí, não sei se você quer comentar como é que tá. Basicamente é o mercado que tem aquele probabilidade, né, que ele aumentar, que está em 4,75, tá manutenção na reunião de maio, mas isso aqui muda todo dia. A gente está aqui na sua expectativa que isso suba pelo menos até 5,25. O que o pessoal fiquem de olho, sexta-feira agora vai sair dados de inflação nos Estados Unidos, do PCE, então aí pode ser um bom indicativo. A inflação está desacelerando lá, mas a gente tem que olhar, quando coloca uma lupa, a gente olha alguns componentes que ainda estão ruins. Boa. Acho que é isso, Fed. Passar pro Copom, se quiser, né? pro Copom. Então, acho que só para finalizar, o Fed, então, a gente tem uma taxa hoje aí de 4, é um intervalo, né? A gente está com uma taxa de 4,75 na parte inferior e 5% na parte superior. E há 3 anos atrás a gente estava no zero. Na pandemia, né? A gente estava com zero ali. Foi um aumento bem forte, por isso também, isso explica também, né, a má performance de vários ativos internacionais, mas isso não significa que você deva ficar só no Brasil, né? Acho que moeda forte é importante de se expor, e principalmente o dólar, mas isso explica um pouco desse momento, né, que a gente está vivendo.
Vamos para o Copom, então. Eu só fazer uma observação rápida. A gente até bate bastante nessa tecla aqui, né? Eu, Sung, você, aquele contexto, né, de taxa de juros próximas de zero, esse contexto aí ficou passado, né? A gente ficou aí quase 15 anos aí com taxa de juros próximas de zero. Isso aí trouxe uma configuração específica para a economia global. Então, as empresas se alavancavam mais, tomavam mais empréstimo, era muito barato, né? Era praticamente, né, você não pagava uma taxa de juros muito baixa. Isso mudou agora, né? A gente está caminhando agora para um novo, né, um novo normal, entre aspas, em que as taxas de juros ficam mais elevadas, a inflação ela não fica mais tão baixa. Isso deve trazer algumas reconfigurações, né? Por exemplo, setores que são mais alavancados, que dependem mais de crédito, né? As startups, enfim, isso aí deve trazer algumas mudanças, né? Porque a gente ficou aí quase 15 anos com taxa de juros de zero, agora a gente está com taxa de juros próxima de 5, e a tendência não é que isso caia de volta para zero, né? Pelo menos no curto e médio prazo. Bom. Boa. Bom, vamos para o Copom, então. Quer começar? Bom, o Copom manteve a taxa de juros em 3,75 e aí a gente sempre fala a taxa de juros estava bastante elevada, tem que cair, então criou-se uma discussão muito grande aí nas últimas semanas, principalmente uma pressão política que a gente já tratou aqui nessa live diversas vezes, que eu acho que o governo está batendo um pouco nessa tecla de que a culpa vai ser do Banco Central, de a gente ter um baixo crescimento econômico, no fundo pode lavar um pouco as mãos, né? Então, a gente tem que ficar um pouquinho esperto e entender um pouco da narrativa que o governo está querendo trazer e por que o Banco Central ali está com um tom bastante duro. Eu acho que tem alguns pontos a serem considerados. Então, 3,75 foi bastante duro, principalmente em relação à inflação. Se a gente pegar alguns componentes também, inflação de serviços, núcleos de inflação, eles continuam bastante elevados, tá? Então, está em queda, mas está um pouquinho chatinha ainda. Expectativas de inflação, como a gente comentou no Boletim Focus, eles continuam subindo para a inflação. E, de novo, o objetivo do Banco Central é levar a inflação para a meta, que foi estipulada há tempos atrás. Então, ele está percorrendo isso. E a falta aí de sinalização, acho que do risco fiscal, das perspectivas fiscais para isso, que isso tem pressionado o prêmio de risco do Brasil. Então, isso é uma falta de nebulosidade. Eu acho que se o Copom tivesse visto, ou outras palavras, o governo tivesse apresentado o novo arcabouço, podia ajudar o Banco Central na revisão do seu cenário. Eu acho que seria extremamente positivo. E aí o governo fica um pouco batendo ali no Banco Central, e aí ele já veio acho que com uma mensagem dura e falou, olha, não venham mexer com a minha independência, a gente vai fazer o necessário para atingir a meta. Aí começa a discussão, 3,75 é alto, é o adequado? Eu faço a mesma pergunta. Quando a gente estava em 2% lá na pandemia, era o adequado? Eu acho que é muito difícil responder se está alto ou está baixo. Eu acho que a conjuntura econômica nos levou a esse patamar. Levou a gente chegar a 2 para injetar liquidez durante a pandemia, e os sucessivos episódios que a gente teve desde 21 até hoje, que fizeram a gente levar a taxa de juros, como preços de energia elevados, excesso de gastos do governo, Bolsa Família R$ 600, perda de arrecadação dos cofres públicos com queda da alíquota. O governo agora vai incentivar mais o consumo, tem a tendência, né? A Bolsa Família ficou agora em R$ 600 de forma permanente, teve a PEC da transição. Até lembro de episódios que secretários ali do Banco Central, da Fazenda, Secretaria da Parte Fiscal, foram demitidos pré-reunião do Copom, eles pediram exoneração, pediram para sair. Então, assim, acho que foram sucessivos episódios que levaram a gente a chegar nesse 3,75. E para a gente poder abaixar, o Banco Central ele tem que ter que o horizonte esteja claro, os pilares estejam bem definidos para que ele tenha segurança, porque se abaixa, depois tem que subir de novo, isso vai ser um desastre total. Então o Banco Central, acho que ele quer um pouquinho ainda esperar para ver a evolução da economia daqui para frente, para realmente começar os seus cortes. A gente acredita que cortes no segundo semestre, mas eu acho que ele precisa ter real segurança e apresentar uma nova âncora fiscal, assim como elogiou na última comunicado as medidas que o Haddad, o ministro da Fazenda, teve para reonerar o combustível, aquelas medidas de arrecadação. Então, assim, precisa de algo, falta clareza
nesse panorama que a gente enxerga agora. Então, esse é um pouquinho meu feeling de hoje. Eu ia citar essa questão da reoneração, né? Que no fim ele acabou. Ele tinha falado na reunião, a primeira reunião do ano, que foi em fevereiro, que ele estava preocupado lá em termos fiscais, estava no balanço de riscos, né? A questão dos combustíveis, né? E agora ele falou que aliviou um pouco essa questão da reoneração, mas que ele ainda precisa de uma âncora fiscal ali para tomar sua decisão, né? Mas eu acho que a credibilidade acaba sendo importante por causa disso. E apesar, tem um ponto, né? Eu acho que o Banco Central daqui fez o trabalho antes de quase todos no mundo, né? Só que agora eu vejo que ele está meio travado, porque ele fez o trabalho antes, chegou em 13,75. Só que agora, para ele baixar, ele precisa ter é o que você falou, né? Precisa ter uma clareza maior. Ele falou sobre o mercado de crédito também, com certeza ele está olhando também para essa questão dos bancos lá fora. Ele fala isso logo no primeiro parágrafo ali, ele fala sobre isso. Então, eu acho que o comunicado foi firme, mas necessário, assim. Eu acho que a questão do nível do juro é difícil da gente falar, né? Se deveria estar em 13,75 ou 13,25, talvez, ou talvez nem faça tanta diferença, né? Na conjuntura que a gente está. Mas eu vejo também como um comunicado necessário, assim. Acho que foi um... E assim, a curva longa, né? Acabou não reagindo tanto, porque já era esperado esse tipo de atitude do Banco Central. Acho que o que acabou mais afetando ali foi a parte curta, que achou um pouco mais firme do que talvez seria. Assim. Tinha gente esperando um corte de juros, era a minoria do mercado, mas tinha gente esperando já um corte de 25 pontos. Mas a ampla maioria já esperava aí uma manutenção, que foi o que acabou acontecendo. Só para passar a palavra para o Rafa, mas antes, sabe, a gente enxerga muitos analistas enxergam que pode vir corte em junho, maio, né? E eu acho que não, porque assim, o problema é apresenta a nova âncora fiscal, só que ela tem que passar pelo Congresso. E Lula não tem uma base grande lá, tem que ter uma discussão grande. Lira falou que pode passar em 15 dias. Então, assim, tem que ainda percorrer. A gente já está no final de março, abril vai começar, vai ter o próximo em maio. Então, assim, tem acho que bastante coisa para acontecer pela frente ainda. Então, acho que o Banco Central vive um dilema, né? Porque quando ele olha para as expectativas de inflação, como vocês bem trouxeram, ele já não cumpriu a meta. Esse vai ser o terceiro ano, provavelmente, que o Banco Central não cumpriu a meta. Ele não cumpriu por 4 anos, né? Se você ficar 4 anos no mandato não cumprindo a meta, te joga faz você perder um pouco de credibilidade. O Banco Central está olhando para isso também, porque a expectativa para o ano que vem já está em 4%. E o teto, né, dessa meta é de 4,5%. E a gente nem começou o ano ainda, né, 2024. Então ele tem um problema aqui. As pressões, né? Ele mostrou ali no comunicado que ele não vai ser dessas pressões, justamente porque ele tem essa autonomia, né? Isso ficou bem claro. Mas existe uma expectativa de que a ata que vai sair amanhã pode abrandar um pouco esse discurso, né? Alguns agentes do mercado esperam que ele seja, né, não seja tão duro na ata, mas vamos ver como é que ele vai lidar amanhã na ata que vai sair amanhã. Eu acho que vai ser um documento importante aí para a gente ver, né, que o Banco Central de fato é meio que uma situação meio única, né? O Banco Central ficou autônomo não faz muito tempo, e é a primeira vez que ele lida de fato com uma pressão externa, né? Sobre, né, baixar o taxa de juros, mas é muito como vocês dois falaram, né? Tecnicamente, quando você olha, você não tem as condições, você não tem os fundamentos, uma estrutura para você poder baixar tranquilamente taxas de juros e as expectativas começarem a convergir. Você precisa ainda do arcabouço fiscal para a gente ter essa noção, né, de como é que vai ser as contas públicas. Isso aí pode trazer, né, um ganho bem substancial a depender de como é que vai ser o seu desenho. Então, isso aí é algo que está no cálculo. E o Banco Central está olhando muito para expectativas, e elas só aumentam a cada semana, né? Então, isso está sendo um desafio gigantesco, porque se o Banco Central ele baixa na marra, né, agora, na canetada, a taxa de juros, e depois tiver que aumentar de novo, porque as taxas de juros não estão convergindo para a meta, e aí ele perde mais credibilidade ainda, e o custo da política monetária fica maior. Então ele tem um dilema bem grande na mão aí, porque ele está sofrendo pressões de vários lados, só que as condições para ele abaixar a taxa de juros não se apresentam ainda, né? Então, como acho que o Sugo falou, a gente já vai demorar aí pelo menos mais alguns meses aí para a gente ter um horizonte melhor e mais claro do que a gente espera, né? Tanto para a política monetária quanto política fiscal, e por conta disso, né, como é que as expectativas de inflação vão ficar aí pelo menos para 24 e 25, porque para esse ano o Banco Central já sabe que ele não consegue entregar na meta, né?
Pô, eu queria só, o Vini comentar ali, a gente estava abrindo um site aqui, se quiser comentar, e depois já emendar na parte boa aí para o pessoal que é renda fixa. Né? Não, eu abri aqui as opções de cupom, né? Que a gente consegue ver, como a gente falou do Fed aqui, a gente tem aqui no Brasil um instrumento que é um derivativo, que é basicamente uma aposta aí do mercado para quanto né, o consenso acha que vai estar a Selic em determinada reunião. Então, para a reunião de maio, que é a próxima, né, dia 2 e 3 de maio, a gente tem aqui as seguintes expectativas, né? Isso com data de referência de sexta-feira. 80% espera uma manutenção nos 13,75, 6% espera uma queda de 25 pontos base e 11% espera uma queda de 0,5%. Então, aqui está 17% do mercado aí esperando, quase 20%, né? Esperando aí uma queda na taxa na próxima reunião do Copom, na taxa de juros, podendo chegar aí até a 13,25. Tá? E é engraçado que a gente olhou aqui também, na reunião de junho, que seria a seguinte, né? Que é dia 20 e 21, a gente tem 35% do mercado esperando uma manutenção e 65% esperando um aumento de 25%. Então é como se o Banco Central diminuísse a Selic na próxima reunião de maio e aumentasse de novo na reunião de junho. Não dá para tomar 100% como base, né, esse tipo de informação. É legal da gente ter uma base, né, e saber como que o mercado está esperando aí para os caminhos aí para a trajetória, né, da taxa Selic. Mas a gente vê que, como são negociados todos os dias, pode ter alguma notícia que influencia, às vezes, as expectativas para baixo, né, alguma coisa específica, mas a gente viu aqui, por isso que a gente deu risada aqui, porque... Eu estou pegando os dados atualizados aqui, me parece que mantém e corte em agosto. Então, parece mais racional, né? Um movimento do Banco Central assim. Então, assim, é uma base, né? A gente comentou aqui, como são negociados todos os dias, é difícil da gente tomar 100% aquilo e falar, não, vai ser exatamente isso, até porque se for exatamente isso, aí não precisa de Banco Central, aí vamos só nas opções do Copom aí, tá tudo certo. Mas... Até o Cássio aqui, até agradecer na hora do almoço, bom almoço, Cássio aí, ele sempre está presente com a gente. Que aqui verdade, o Cássio figura carimbada, no Cássio sempre presente. Hein? Compromisso certo estar com vocês. Obrigado, Cássio. Tamo junto aí toda segunda-feira na hora do almoço. Ele ainda falou aqui, como sou novo no mundo dos investimentos, essa live é uma aula prática, em tempo real, sobre economia e tanto. Valeu demais. Bom, tamo junto. Muito feliz aí pelo seu comentário. E seguimos aí, então, com... Até pedimos aí, até para o pessoal mandar sugestões de temas aí que vocês querem ver aqui, que a gente traz. Não precisa ser exatamente uma notícia que aconteceu, pode ser qualquer tema aí, pode ser alguma teoria que, sei lá, tem dúvida, alguma relação que vocês têm dúvida também, a gente traz aqui. E pode até trazer a apresentação. Agora que a gente está com equipamento fino, a gente traz no material. Mas vamos lá, falando um pouco de renda fixa, acho que a gente até trouxe na live que a gente fez no Sul Notícias semana passada, né, no dia do Copom, e acho que assim, da última para cá, o que mudava era o comunicado, né? A gente meio que sabia que seria uma manutenção no juro, né? O juro se manteria em 13,75, e para os ativos pós-fixados, por exemplo, nada muda, né? Porque se você compra, né, o Sung compra aqui um Tesouro Selic, ele vai levar a variação da Selic, né, por aquele prazo que ele ficar aplicado no título. Então, se ele ficar um ano com o Tesouro Selic, ele vai levar ali, basicamente, né, 13,75% de retorno. E como a Selic não mudou, né, o título ele rende diariamente, né, uma proporção daquela taxa. Então, você pega a taxa de 13,75 e faz uma taxa equivalente diária, e todo dia esse título vai rendendo. Se você não teve mudança na taxa, você vai render a mesma coisa, né? Se a taxa cai de 13,75 para 13,5, por exemplo, você vai ter uma pequena mudança ali para baixo no seu rendimento diário, só que você não perde dinheiro, você só vai passar a render menos, né? Então você rendia ali 0,02% ao dia, e aí com a taxa caindo você vai render 0,017% ao dia. Então muda um pouquinho a taxa diária, sendo ela para cima ou para baixo, e no caso aqui da nossa última reunião, ela manteve igual. Tá? E aí para o pré-fixado e indexado à inflação, que começa a complicar um pouquinho mais. Né? O indexado à inflação, ele tem ainda, né, a questão do IPCA esperado, né, que seria a inflação implícita que a Anbima divulga todos os dias.
E essa inflação vem caindo nos últimos meses, né, nas últimas semanas, apesar dela ainda estar bastante alta. O mercado espera aí uma inflação implícita nos próximos 10 anos, quase, de 6% ao ano. Então, enquanto que o Focus mostra aí uma inflação esperada de 4%, né, o Rafa comentou aqui, o Sung falou, o mercado está precificando isso nos títulos de renda fixa, uma inflação de 6%, que é bastante alta. É o dobro da meta do Banco Central, praticamente. E isso pode abrir uma janela de oportunidade, a gente vê isso já desde a pandemia, né, essa inflação está nesse nível desde a pandemia, e por isso que a gente vem comprando também títulos IPCA+, né? No detalhe a gente tem lá tudo na carteira de renda fixa da Suno, mas IPCA+, eu acho que até para se proteger dessa inflação que pode voltar a acelerar aqui no Brasil, né? Não sei se chegar a 10%, 15% de novo, mas a gente estava no 6%, pode ser que volte um pouquinho até, né? A gente está com 5 e pouco anualizado, né? 5,80? 5,90 anualizado. O título IPCA+, é interessante por isso, né? Ele vai ter marcação a mercado, né? Todos os dias tem preço, como se fosse no mercado de ações, né? Você vê lá a cotação mudando, mas não necessariamente o fundamento, né? A qualidade daquela empresa muda junto. Então é quase a mesma coisa ali para o título de renda fixa. Então eu acho que o nível de taxa que a gente encontra hoje no Tesouro, vou até entrar aqui para a gente ver quanto que está. É ao vivo aqui? Vamos ver. Preços e... para quem quer consultar também, é preços e taxas Tesouro Direto. É só digitar no Google. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, que vai aparecer aqui. Primeiro link, preços e taxas. Então, a gente vê que o mercado está aberto. A última atualização foi às 11h56 de preço. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA+, 2029, paga uma taxa aqui de IPCA mais 5,83. Até caiu um pouquinho. Né? O 2035 paga IPCA mais 6,16. Tá? E assim, não existe uma taxa de corte, mas a gente costuma brincar que acima de 6% dá para comprar tranquilo, né? Claro que, né, pessoal, essa taxa já chegou a muito mais lá em 2015, o de 2035, por exemplo, chegou a quase 8% de juro real, e isso significaria, né, se isso acontecesse hoje, significaria uma desvalorização no preço do ativo. Mas, em termos reais, né, se a gente pegar e manter até o vencimento um título, né, acima de 6% real, eu acho que é uma taxa interessante, né, porque você vai estar, no fim, protegido da inflação. Eu acho que o que mais tem que tomar cuidado aqui é o pré-fixado, né, que hoje paga aqui, estou no site aqui, paga na média uns 12,5%, né, considerando todos os vencimentos. E aí o que a gente tem que saber, né, fazer a continha é ver se, 12%, tem embutido lá no preço 6% de inflação. Eu acho que a inflação vai ser maior ou menor que isso? Né? Se você acha que vai ser maior, vale mais a pena você comprar o IPCA+. Se você acha que vai ser menor, vale a pena você comprar o pré-fixado. Aí entra o subjetivo, né? Você ter, às vezes, a sua própria projeção ou consultar a projeção de especialistas, analistas que você confie. Né? Mas eu acho que um resumo seria esse. Assim, a curva não mudou muito da última semana para cá, né? Do último Copom para cá, até porque é o que eu falei, a gente já esperava um movimento assim, o mercado já esperava algo nessa linha, e os títulos são influenciados por essas movimentações. Então, se não teve muita movimentação, o título vai praticamente continuar pagando ali o mesmo nível de juros. Assim. Mas acho que comentei um pouco do que a gente acaba preferindo. Né? Acho que pós-fixado ainda está no nível absurdo de juro, e o IPCA+, você tem essa questão da inflação aí que acaba também ajudando por estar uma expectativa muito alta. E até se a gente pegar as últimas 2 cartas da Verde, que é uma gestora bem importante aqui no Brasil, né? Todo mundo deve conhecer o Luiz Stuberger, ele fala, né, sobre o prêmio de risco, e inclusive a Verde, mesmo com essa questão de Americanas, o mercado de crédito está bem difícil no Brasil, a Verde tem conseguido rentabilizar seus fundos na parte de juros. Né? Eles têm um bom histórico nessa, não só a Verde, né? Tem outras gestoras também, mas eu estou falando da Verde aqui porque ele é uma carta mensal famosa no mercado, né? Muita gente espera a carta da Verde para poder tomar alguma decisão de investimento. E nas últimas 2, na carta a gente consegue ver que estão bastante receosos, mas que ainda assim existem oportunidades. Né? O prêmio de risco está bem elevado, e é aquilo, né? Quando ninguém quer comprar uma classe de ativo, pode ser um momento interessante de você começar a se expor. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, não só renda fixa, mas ações também, fundo imobiliário, até ativos alternativos como FIINFRA, FIAGRO, enfim, acho que ativos nessa linha,
às vezes podem estar sendo meio largados pelo mercado e que estão pagando um rendimento bem interessante. Acho que é mais ou menos isso que eu vejo, assim. Tem uma... Vini, eu ia até comentar, né, aqui por conta do contexto agora, a classe de títulos de renda fixa está sendo mais afetada, né, está sofrendo mais com a marcação ao mercado, seria quais? Pré-fixado, IPCA+. Tanto o pré... O pessoal assusta, né, às vezes você fala, caramba, mas o título está caindo um monte, está desvalorizando um monte, o que está acontecendo e tal. E aí, às vezes, né... Bom ponto. Se a gente pegar 2022, tanto o pré-fixado como o IPCA+, os de longo prazo, principalmente, eles oscilaram mais negativamente. Então, se a gente pegar um balanço do ano, o pós-fixado foi o que mais rendeu, né, praticamente sem marcação ao mercado, como é o caso do Tesouro Selic. Depois, tanto o pré e o IPCA+, de curto prazo, alguns até renderam positivo, né, ficaram no campo positivo. Se a gente pegar o IPCA+, 2026, por exemplo, ele ficou positivo no ano, mesmo com a marcação ao mercado negativa. Porque, no fim, ele tem dois fatores, né? Você tem a parte do IPCA e a parte da marcação ao mercado. Então, se o IPCA foi muito forte, né, que foi o caso de 2022, você acaba balanceando esse retorno. Agora, o título longo, né, você saiu de uma taxa de, sei lá, IPCA mais 5 para IPCA mais 6,5. Né, foi um aumento de 1,5% na taxa pré-fixada. E aí você tem que multiplicar esse aumento pela duration do título, né, pela duração do título. Então, você pega um título aí que vence em 2045, são 22 anos, 23 anos, multiplicados por 1,5%. Então, você pega lá, renda fixa. Se a taxa aumenta, o preço do título cai. Então, a taxa aumentou de 5 para 6,5, ou seja, um aumento de 1,5%. 1,5% você tem que multiplicar pela duração do título, né? Duração de 20 e poucos anos, você multiplica 1,5 vezes 20. Caramba! É mais ou menos essa conta, assim, deixando mais simples aqui. E aí você pega o retorno do IPCA, do Tesouro IPCA 2045 e 2022, foi de quase menos 20%, que dá mais ou menos essa conta que a gente está falando aqui. Então é mais ou menos essa lógica. Mas também quando acontece o contrário, é o efeito inverso. Então você pega lá, a taxa está em 6,5%, a taxa cai para 5,5%, caiu 1%, multiplica pela duration, é o seu ganho de marcação ao mercado. Então tem esses dois lados, né? Assim, o preço muda todo dia. A questão você pode comprar aquele título pensando no longo prazo, né? Porque se você compra qualquer ativo para especular, você pode se dar mal, né? É difícil a gente saber quando é o topo, quando é o fundo de um ativo. Então, a gente tenta aqui comprar pelo fundamento, né? Apesar de a gente ter uma taxa muito interessante, essa taxa pode ficar ainda mais interessante subindo mais, né? E só que pelo que a gente vê, eu acho que 6% é um nível interessante de juro. Até se a gente pegar no mundo, né, nível de juros reais, vocês podem falar melhor do que eu. O Brasil não sei se é o primeiro. Hoje é o campeão. Hoje é o campeão, passou até a Rússia já, então. Ele já está há um tempo campeão, não sei se eu não vi os últimos dados para ver, mas a gente está em primeiro há uma semana já. Então, se a gente desconta lá a nossa Selic com a expectativa de inflação, a gente tem o maior nível de juro real do mundo. E às vezes, por quê? Assim, por causa do fiscal? Puta, mas se vir uma regra, a tendência é que isso se corrija ou não. Vai vir uma regra tão ruim que vai piorar a situação. Então, é isso que a gente fica se questionando, né? Ver se os preços realmente estão num nível adequado ou não. Mas acho que no geral é isso, assim, não sei se deu para explicar aí que o Rafa tinha o ponto que o Rafa trouxe. Era isso mesmo. Mas se não, se o pessoal tiver alguma dúvida aí também, podem mandar no chat, a gente está de olho aqui nos comentários. Acho que um ponto que a gente sempre bate na tecla aqui, que acho que vale a pena sempre reforçar, é que nesses momentos, né, o mercado está caindo bastante, a bolsa aí abaixo dos 100 mil pontos, mas você tem a renda fixa ainda, né, com taxas bastante atrativas, é um momento que você consegue achar muita coisa boa, né, no mercado. Seja, né, na bolsa, poxa, a bolsa ela está nos menores patamares, quando você, né, em relação a lucro, essas coisas, dos últimos, sei lá, 20, 15 anos, sabe? A bolsa ela tá com ativos muito baratos, né, vários ativos muito baratos, renda fixa atrativa, né, fundos imobiliários, mesma coisa. Então, nesses momentos que aquele investidor que ele tem, né, um pouco, mantém a estratégia, né, ele continua ali comprando, né, mensalmente, vai atrás ali dos ativos que ele acredita que ainda estão com bons fundamentos, que é nessa hora que você consegue aqueles ativos baratos que você tem uma valorização forte ao longo do tempo, né. Então, acho que é sempre bom ter essa noção de que você consegue com renda fixa, né, ações e fundos imobiliários, nessas situações, conseguir coisas muito boas, né.
Só para fechar, se você tem mais interesse em como montar a sua carteira, a gente fala vários ativos, como o Rafa bem trouxe, você não sabe muita proporção. Na Suno a gente tem o Suno Portfólio, que eu, Vini, a gente toca um pouquinho mais o barco no parte de operacionalizar isso. E lá no site, na área de membros, no lado esquerdo, tem portfólio, cada um olha lá o relatório do seu perfil, onde você se enquadra, tipo de risco, e lá tem um pouquinho lá como você pode montar uma carteira bem interessante para você. Boa. É isso aí. Como que tá o... Tá igual, o mercado aí, 5,23, o câmbio caindo 0,26 e o Ibovespa está subindo 0,34, a gente está ainda nos 99 mil pontos, sem grandes alterações. Vai ter festa do 100K hoje, não? Acho que não. O pessoal brinca, né, que já teve umas 5 festas do 100 mil, né? Passa do 100 mil, depois volta, o pessoal gosta da festa mesmo, eu acho. Não é já tinha gente falando de festa de 200 mil até. Ixi, aí vai demorar isso. Vai demorar, hein? Nossa Senhora. Mas é isso aí, pessoal. Acho que é isso, né? Tem mais alguma notícia aí? Por mim, isso é ok, pessoal. 1 horinha já batemos o horário do almoço. Boa. Ó, hoje a gente colocou aqui nos comentários, hoje às 6 horas da tarde a gente vai ter uma live com o Marcos Correia e com a contadora da Bolsa para falar de imposto de renda, que inclusive já estamos no prazo aí, começou no meio de março e vai até maio, é isso? Vai até final de maio. Então, tem pessoal, gente aqui na live que fez no último dia. O Sung deixa as coisas, deixa o imposto de renda para o último dia. Penúltimo, então você é bom assistir a live para declarar seu imposto hoje. Penúltimo. Como brasileiro, boa, pessoal, né? Todo brasileiro. Obrigado aí pela audiência de vocês. Ficamos por aqui. Mandem também sugestões de temas aqui, como a gente disse nos comentários. E é isso. Bom almoço a todos, boa semana e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Obrigadão.